Olá, mamães, tudo bem? Hoje a gente vai falar um assunto um pouquinho complicado, que seria trombofilia na gravidez. Durante a gravidez, logo nas fases iniciais, ocorrem múltiplas adaptações fisiológicas que vão permitir a tolerância materna à unidade feto-placentária, que é geneticamente incompatível. Vai permitir a nutrição e o desenvolvimento fetal e a preparação e prevenção para eventuais adversidades que podem ocorrer no parto. As adaptações fundamentais da gravidez incluem a resistência à ação da insulina, a imunossupressão, a hipervolemia e alterações pró-coagulantes. A presença de alguns fatores hereditários ou adquiridos podem ter como consequência a ocorrência de complicações graves na gravidez. As complicações vasculares gestacionais são a principal causa de morbimortalidade materna e fetal. Dentre elas está a trombofilia. A trombofilia, ela acontece quando a pessoa tem uma maior facilidade para formar coágulos de sangue, aumentando assim o risco de complicações como a trombose venosa, o AVC ou a embolia pulmonar, por exemplo. Os coágulos formados pela trombofilia, eles surgem porque as enzimas do sangue que fazem a coagulação, elas deixam de funcionar corretamente, e isso pode acontecer devido a causas ou hereditárias, pela presença genética, ou acontecer por causas adquiridas ao longo da vida, como, por exemplo, a gravidez. Mas a gente tem também a obesidade, o câncer, que também podem aumentar essa chance da trombofilia. E também o uso de medicamentos, como por exemplo os anticoncepcionais orais. Durante a gravidez, isso pode obstruir os vasos da placenta e do útero e causar então um aborto ou um parto prematuro. Há duas possibilidades. Uma é a trombofilia hereditária, quando a condição está ligada a fatores genéticos, e outra é quando essa condição é adquirida. Neste caso, ela pode ser desencadeada por diversos fatores que aumentam a coagulação do sangue. As trombofilias hereditárias, elas podem ser causadas, por exemplo, por deficiência de anticoagulantes naturais do corpo, os chamados de proteína C, proteína S e a antitrombina, a concentração elevada de aminoácido ou homocisteína e mutações nas células que formam o sangue, como acontece na mutação do fator 5 de Leiden. Também a gente tem excesso de enzimas sanguíneas que causam a coagulação, como o fator 7 e o fibrinogênio. E a gente tem também a trombofilia adquirida, que tem como principais causas a obesidade, varizes, fraturas de ossos, a gravidez ou o puerpério, doenças cardíacas, infarto ou insuficiência do coração, o diabetes, pressão alta ou colesterol elevado, o uso de medicamentos como os anticoncepcionais orais ou a reposição hormonal, ficar acamado por muitos dias devido a alguma cirurgia ou alguma internação, muito tempo sentado em avião ou ônibus, e doenças, por exemplo, como o lúpus, a artrite reumatoide, como infecções pelo HIV, hepatite C, sífilis, malária, o próprio câncer também. Antes de prosseguir, eu acho que vale fazer uma pausa para a gente entender a diferença entre essas duas condições, que podem se confundir. A trombose é uma obstrução do fluxo venoso, ou seja, o fluxo de sangue que vai das extremidades para o coração. E a trombofilia é um problema genético ou adquirido, que a pessoa apresenta uma tendência maior a ter uma trombose.
Uma pessoa com trombofilia, ela pode nunca ter uma trombose na vida. E necessariamente quem tem trombose pode não ter trombofilia. Como o sangue ele fica mais espesso, pode haver um entupimento tanto das veias da mãe como obstrução da circulação do sangue que vai para a placenta. Se a metade das veias da placenta entope, ela começa a descolar antes da hora e é um dos principais riscos para a grávida. Nos casos menos agressivos, podem ter uma obstrução parcial das veias da placenta. Isso reduz o fluxo sanguíneo e, consequentemente, os nutrientes que chegam no bebê. Por isso, também, a trombofilia está relacionada a uma redução do crescimento fetal. Além disso, quando cerca de 90% das veias da placenta ficam obstruídas, o bebê pode ir a óbito. Isso aumenta o risco de aborto de repetição, assim também como de parto prematuro. Em relação à saúde da mãe, uma das complicações mais temidas é a embolia pulmonar, que é quando as artérias ou as veias do coração ficam obstruídas. Além disso, a gestante com trombofilia ela tem mais risco de desenvolver pré-eclâmpsia. A gestação gemelar, por exemplo, ela aumenta o risco de trombofilia, porque a mulher produz mais fatores de coagulação. A desidratação também pode agravar a situação, porque ela engrossa o sangue. E vale mencionar ainda o uso de drogas e cigarro, assim como o excesso de peso, uma vez que a gordura também aumenta os riscos de trombose. Por esse motivo, a gestante ela deve ficar sempre atenta à balança e a praticar atividades físicas com regularidade. Também, quanto mais avançada a idade da mulher, maior é o risco de apresentar trombofilia. As suspeitas mais comuns durante a gravidez ocorrem quando a mulher tem perda gestacional de repetição ou uma gestação com restrição de crescimento do bebê nos meses finais. O tratamento para a trombofilia é feito com cuidados para se evitar quadros de trombose, como, por exemplo, evitar ficar muito tempo parada em viagens, tomar medicamentos anticoagulantes durante uma internação ou após uma cirurgia e principalmente controlando doenças que aumentam o risco de coágulos, como, por exemplo, a pressão alta, o diabetes, obesidade. Para grávidas, o tratamento ele é feito com anticoagulante injetável durante toda a gravidez e por um período ainda no pós-parto. O fato da gestação aumentar o perigo de trombos é justamente uma tática de proteção do organismo para o nascimento. Depois do parto, os fatores de coagulação aumentam para evitar hemorragias e sangramentos maiores. Então, na trombofilia, assim como na maioria das situações, o parto normal é a melhor escolha, exceto quando há alguma contraindicação ou o parto precisa ser antecipado. Em alguns casos, o parto ele deve ser programado e discutido, mas isso depende muito de qual é a alteração genética e da sua gravidade, assim como outros problemas de saúde. Isso será discutido em cada pré-natal e a gente irá optar pela melhor via de parto. O medicamento ele é mantido até dias depois do parto, porque o risco de trombo segue muito mais alto nesse período. Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida estamos à disposição. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.